Boa tarde, gente. Vamos começar novamente o nosso estudo sobre energia, né? De novo com os nossos bonequinhos, mas é uma forma fácil para que nós possamos mentalizar e entender como funciona o processo. Aprendemos no outro vídeo que essas energias, que chamamos de espirituais, de fluidos e tal, são energias eletromagnéticas existentes, tanto no ambiente quanto dentro do seu campo áurico. Essa parte redonda é o campo áurico de cada pessoa, né? A questão é que a energia eletromagnética, ou seja, o átomo com os elétrons circulando, formando um eletromagnetismo, né? No nosso corpo sendo chamado de bioeletromagnetismo, esses átomos, né, essa energia, vamos dizer, in natura ela não tem uma carga espiritual. O que transforma e que dá carga espiritual a essas energias são os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, ou seja, a nossa essência, o que temos dentro de nós, a nossa vontade, né? E aí, com nossos pensamentos, sentimentos e emoções, vamos poluindo as energias ou não, ou beneficiando, criando coisas boas, certo? Vamos entender como absorvemos a energia do universo e da Terra, do planeta Terra, né? Continuamos com o mesmo desenho do vídeo para que quem viu o primeiro vídeo possa relembrar, ver o que foi feito, se quiser voltar lá no vídeo para entender o processo, né? E não desfizemos o desenho. Daqui de cima desse desenho, vamos fazer um outro explicando esse novo vídeo, né? Então, porque assim fica mais fácil da pessoa entender, eu acredito, né? Eu acho que fica um modo fácil. Então vamos entender. Esse boneco de cá é o ser humano encarnado, vamos dizer assim. E esse é o ser humano desencarnado, só que em corpo astral. Nós ainda vamos falar sobre os corpos, o que o espiritismo chama de perispírito, né? Mas a ciência, vamos dizer, a filosofia oriental conhece mais detalhadamente esses corpos. Não estou desfazendo de Kardec em chamar de perispírito, né? Tanto é que Kardec fala que o perispírito é como uma cebola, que tem várias cascas. A diferença do conhecimento de Kardec para o conhecimento oriental significa que Kardec ele resume dizendo que é o perispírito. O oriental ele desmembra cada casca da cebola, explicando casca por casca, ou seja, corpo por corpo, né? Mas depois vamos falar dos corpos. No momento vamos falar sobre essa absorção de energia. Então, aqui é o ser humano encarnado. Para falar nisso eu vou ter que falar pelo menos um pouquinho de um corpo ou de dois. O ser humano encarnado ele tem um corpo físico, que nós conhecemos, e tem um corpo que se chama duplo etérico, que é onde esse corpo ele abastece o nosso físico de energia, o chamado prana dos yogis, né? Energia do planeta Terra, né? Que abastece o nosso corpo e nos dá o tal do fluido vital, né? Esse fluido vital que vai durar até a nossa morte natural. Então aqui existe o corpo físico e o duplo etérico, né? E os outros corpos, que eu não vou falar. Mas aqui, que é o ser humano desencarnado, ele está só no corpo astral, ou seja, físico, duplo etérico e astral. Ele já perdeu o duplo etérico, porque o duplo etérico ele se desfaz com o nosso desencarne, né? Depois vamos falar detalhadamente dele também, mas isso para o futuro. Ele se desfaz com o nosso desencarne natural, ou não.
Vamos falar depois. Então, para absorver as energias, o nosso corpo tem o que vocês já devem ter ouvido falar de chakras, né? São pontos, são 7 pontos. Vamos falar dos 7 principais, porque os chakras, eles são vários, muitos chakras. Mas existem os 7 principais, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, vai falar sobre diversos chakras, e eu vou falar, resumindo, sobre eles. Não vou detalhar sobre eles. Podemos até fazer isso no futuro também. Mas a minha ideia por enquanto não é essa. Então existem 7 chakras. Esse aqui é o coronário, né? Ele fica acima da sua cabeça, apontando para o céu. Dele absorve energias diretamente do espaço, diretamente do mundo espiritual. Essas energias entram no seu corpo áurico e tomam um rumo, como se fosse um rio, né? Existe aqui no meio, no centro da testa, o que chamam de terceiro olho, que é o chakra que chamamos de frontal, né? Existe na garganta o chakra que chamamos de laríngeo. Existe no centro do peito, né, onde dizem que é o coração, apesar que o coração é na esquerda, mas o centro do peito chamam de chakra cardíaco. Mais abaixo, em cima do estômago, existe o chakra gástrico, né? Ou plexo solar. Descendo mais um pouco para a sua esquerda, na direção do baço, existe o chakra que chamam de esplênico. Vamos também falar detalhadamente no futuro desse chakra, porque geralmente, não só, mas geralmente é por ele que se fazem as materializações, se dispensam as ectoplasmias, os ectoplasmas, aliás, né? Ele concentra muito ectoplasma, é um chakra muito importante para a cura, né? Ele também abre porta para obsessões, como eu já disse, e para várias coisas, né? Então, o esplênico. Aqui mais um pouco temos o chakra sexual. Algumas filosofias vão falar, não vão nem falar desse chakra, mas ele existe. É o chakra sexual, que ele fica ligado geralmente aos ovários da mulher, né? Algumas glândulas aí dentro. E para baixo, buscando a energia do planeta Terra, é o chakra básico. Esse chakra básico, ele desenvolve o que chamam de Kundalini, né? Como dizem a serpente, que sobe pelas costas da pessoa e desenvolve um chamado poder muito grande, um dom muito grande. Quem tinha esses chakras desenvolvidos são grandes magnetizadores do passado, né? Jesus com certeza tinha, mas é um perigo desenvolver esse chakra no sentido de despertar a Kundalini, porque é uma energia muito densa, muito grosseira. Temos que estar muito equilibrado mentalmente para poder lidar com esse tipo de energia. Então não é aconselhado a despertar da Kundalini. Existe sim, mas aconselhado não, eu não aconselho. Então, essas duas energias, né, a do espaço e a do centro da Terra, elas vão entrar em conjunto, vão circular dentro do seu campo áurico, né, passando por todos os chakras, cada um deles desempenhando seu papel de filtro, né, vamos dizer, e assim você absorve energias puras do espaço e energias da Terra. Mas, como disse no vídeo anterior, você também absorve energias do ambiente, certo? Esses pontinhos são as energias do ambiente. Vou repassar um pouco como você absorve essas energias do ambiente. Vamos dizer que você entre num lugar onde exista energias negativas da raiva, né? Por que energia negativa da raiva? Energia negativa
não é somente uma energia. As energias, elas têm a ver com as emoções. Então, se você sente raiva, você cria um tipo de energia. Se você tem orgulho, muito orgulho, você cria outro tipo de energia. E por aí vai. Cada sentimento negativo ou positivo vai criando sua determinada linha energética. Então, um ambiente ele está, vamos dizer, na rua, no ônibus, no trem, né, na casa da gente. Existem vários tipos de energia, porque várias pessoas convivem, então elas mandam para o ambiente essas energias que estão dentro dela. Mas como nós absorvemos? Nós absorvemos porque nós temos dentro de nós sintonia, ou seja, temos um pouco daquela energia ali que está no ambiente, e aí abre espaço para que ela entre em nós. Entendeu? Aí sim, vamos dizer, se o nosso copo estava cheio, ou seja, se o nosso campo áurico estava cheio daquela energia, esse pinguinho, entre aspas, né, de energia que absorvemos no ambiente, pode desencadear uma doença, pode fazer com que o seu sistema imunológico abaixe e você seja receptivo a determinados vírus, pode, vamos dizer, despertar, né, um câncer que estava ali parado em determinadas pessoas que já têm câncer, que já vem com doença genética ou diabetes ou tal, né? Então, essa energia, ela vem do ambiente, entra em você, porque você também tem essa energia dentro de você, e como ela preenche todo o seu campo, ela tem que sair por algum lugar. E muitas vezes ela não sai para o ambiente, ela sai pelo corpo em forma de doença, para que a doença tenha um papel purificador. Ou seja, a doença, né, só dando uma palhinha, que também vamos falar sobre doença, a doença, para o espírito, ela tem um papel de purificar, de limpar o espírito. É automático. É como se o corpo fosse um filtro que fosse limpando o que está dentro, botando para fora, né, para poder eliminar do espírito, não deixar o espírito impuro, né? Assim nós pegamos a energia no ambiente. Então vamos dizer que chegou uma pessoa com olho grande, né, inveja, maus pensamentos. Chegou na sua casa, essa pessoa. Sua casa já está com alguma energia. Porque não temos, nenhum de nós no mundo, não temos um lar 100% perfeito. Vira e mexe tem uma discussão ou outra, tem um desentendimento entre crianças, tem um desentendimento entre cônjuges, né, entre parentes. Sempre vai ter vamos dizer, uma farpa ou outra, sempre vai existir, isso é normal. Devemos saber conviver com isso e não guardar o que é mal. Então, por isso, nós jogamos para o ambiente também coisas negativas. Trocamos com o ambiente. E o ambiente da nossa casa fica, entre aspas, carregado com diversas energias produzidas por nós, por nosso cônjuge e etc e tal. Mas chegou uma pessoa que não é da casa, ou que vem de vez em quando, né? E essa pessoa entrou na sua casa, olhou o seu vaso que estava na mesinha de sala, ou um relógio que estava na parede, ou qualquer coisa, né? Isso é o chamado olho grande. Por quê? Não é porque a pessoa desejou ter aquilo, é porque ela sente inveja no sentido negativo. Porque existe aquele negócio de você ver, achar legal e querer trabalhar para conquistar também o seu. Mas existe a inveja no sentido da pessoa, caramba, falar assim, pô, ela tem eu não tenho, ele tem eu não tenho. Então essa negatividade da inveja jogou-se para o ambiente. E nós, como ainda não somos seres perfeitos, também temos dentro de nós esse tipo de energia do olho grande,
absorvemos. Mas aí vocês vão me perguntar, mas e as criancinhas? Os bebezinhos que absorvem o olho grande? E os animais? Por que absorvem? Será que eles têm dentro deles essa negatividade? Os animais, por si só, eles já têm um instinto, né, mais primário. Então eles já estão um campo aberto para energias negativas. Mas eles também são um campo aberto para energias positivas, porque os animais não têm a questão da dúvida, eles não têm a questão da falta de fé, então eles são abertos mediunicamente. Muitos animais veem coisas, pressentem coisas. Os animais só não vão incorporar, não vão psicografar, mas pressentir e absorver coisas do ambiente, eles vão fazer essa troca também. Até porque eles estão despertando sentimentos. Despertando, quando entram em convívio conosco, diferente dos animais nas selvas. Mas e as crianças? As crianças, elas, por serem pequenas e também não terem a tal da dúvida, da falta de fé, e terem a cabeça pura, elas se tornam um campo aberto. Vamos dizer, uma porta aberta. E outro agravante, a criança hoje foi o adulto de outra vida. Ela traz dentro da bagagem dela, dentro do campinho áurico dela, também algumas negatividades. Então ela se torna apta a puxar do ambiente ou da outra pessoa que jogou, mesmo sem perceber, mas jogou uma olhada. Mas e como defender a criança? A criança, até os 7 anos, geralmente, ela tem aflorado essa mediunidade, essa sensibilidade energética. Mas quem faz a defesa da criança são os pais, principalmente a mãe, porque pelo tempo que a criança ficou ligada no ventre da mãe, então a criança traz muita carga energética da mãe também. Então vamos dizer, se o pai e a mãe, ou quem estiver fazendo o papel de pai e mãe, estiver em desequilíbrio, quebrou-se a barreira da criança. É como se o pai ou a mãe fizessem um papel de escudos. É como não, é isso. O pai ou a mãe, ou quem a criança tem tanta afinidade assim e que faz esse papel de pai e mãe. Não estou falando só em questão consanguínea, estou falando em questão energética, coração, sentimento, essência. Então, essa proximidade das crianças faz com que nós sejamos escudos para elas.